Graças a Deus. Capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo do número 16. Queremos falar nesta noite acerca das aflições que nós passamos neste tempo presente, que não podem ser comparadas com o que Deus tem reservado para nós e que elas também não têm a capacidade de neutralizar ou de aniquilar aquilo que Deus nos transformou como seus filhos. Aleluia? Diga comigo, não entendi, pastor. As aflições que passamos neste presente século não têm a capacidade de neutralizar aquilo que Deus nos transformou como seus filhos. Existe algo em nós que Deus fez, existe uma característica em nós, existe algo que Deus transformou em nós. Antes éramos pessoas frágeis, mas agora somos feitos mais que vencedores e fomos dados a graça de vencer todas as batalhas espirituais e permanecermos firmes até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Graças a Deus. Aleluia. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporárias e as que se não vê são eternas. Vamos ler de novo juntos. Porque não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Feche seus olhos, querido, curva sua cabeça. Damos-te graças, Pai. Louvamos o teu nome e engrandecemos a ti. Obrigado por nos dar oportunidade e privilégio nesta noite de ouvirmos a sua palavra. Foi lida a palavra do Senhor, mas a compreensão provém de ti, Senhor. Aos homens é apenas dado a compreensão e quem dá é o Senhor. Pedimos nesta noite, mais uma vez, Senhor, o que nós lemos seja interpretado segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, todo aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Capítulo de número 4, versículo do número 16. Este capítulo, Paulo busca, a partir do primeiro versículo, apresentar o ministério dele. Diga comigo o ministério dele. O objetivo de Paulo é defender o seu ministério, apresentando para as pessoas qual é a mensagem que ele traz. O que Paulo diz no seu capítulo de número 4, quando escreve para os irmãos de Coríntios? Ele apresenta que o seu ministério é estabelecido ou é apresentado ou é evidenciado por pregar Cristo como base. Ou seja, a mensagem que Paulo procura pregar aos irmãos é Cristo. Ele diz para os irmãos que não lhes trouxe um outro evangelho, não lhes pregou nada além de Jesus Cristo. E que a mensagem dele é toda centralizada na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Alguém está aqui na igreja, queridos? Então, esta é a defesa que Paulo faz. Por que, meus irmãos? Porque toda defesa que nós fizermos acerca da nossa pregação, se ela for em função de mensagens que não são cristocêntricas,
então significa que toda esta pregação é vã. Quando alguém te pergunta o que é que você prega, qual é a mensagem que você prega, e você diz, eu me gabo porque eu prego sobre o dinheiro, eu me gabo porque eu prego sobre bens materiais, eu me gabo porque eu prego e as pessoas gostam de ouvir quando eu prego que mesmo que elas vivam como quiserem, não há nenhum problema porque o inferno não existe, como há muitos pregadores que pregam isso agora. Se você se gaba por pregar isso, então você não faz parte daqueles que Paulo menciona aqui como verdadeiros pregadores. Porque no capítulo 4, Paulo diz o seguinte, diz que nós ainda somos aqueles que pregam um evangelho excelente. E é mister e é necessário que todos compreendam que nós não procuramos enganar a ninguém, porque nós pregamos Cristo Jesus. Não é à toa que nós somos presos, não é à toa que nós somos perseguidos, não é à toa que nós não temos paz neste mundo, não é à toa que o mundo, que os governos, que as pessoas nos odeiam, exatamente por causa de uma coisa, é porque nós pregamos Cristo ressuscitado. Mas mesmo que todas essas coisas aconteçam, mesmo que hajam aflições exteriores, como vê no versículo do número 16, diz, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior. O que é o homem exterior, pastor? O homem exterior é a parte física. Ainda que este homem exterior seja afligido, seja perseguido, seja humilhado, seja insultado, seja negado até os seus direitos. Meu Deus, alguém veio à igreja hoje? Ainda que este homem seja visto por outros sem nenhum valor, porque quando as pessoas olham para ti, olham para mim, a primeira coisa que fazem é medir a nossa estatura. A primeira coisa que fazem as pessoas é olhar para nós em função da nossa característica física. Então ele diz que ainda que este nosso corpo, este nosso homem exterior passe fome, passe angústia, passe dor, passe perseguição, este homem pode passar tudo isso, mas nós não deixamos o nosso homem interior se corromper. Meu Deus, alguém está aqui? Não deixamos o nosso homem interior se corromper. Todas essas coisas, o meu corpo pode passar tudo isso, mas eu não vou transferir o que eu passo aqui para aqui dentro. Não vou deixar o que eu passo por fora afetar o que eu sou por dentro. É muito importante perceber isto aqui, porque há muito crente que deixa o que passa por fora afetar o seu interior. Há crente que passa fome e pega aquilo que ele passa e transfere para o seu homem interior. Há crente que passa por coisas na sua vida e a primeira coisa que ele pensa é levar aquilo para dizer ao homem interior, é melhor você desistir da jornada, porque todos quando olham para ti não te valorizam, porque todos quando olham para ti só vê uma pessoa que não é digna de nada, porque você é alguém que quando vai atrás, quando bate a porta, quando procura, quando tenta não consegue. Então o que você diz nesse momento? Você diz, homem interior, é melhor você deixar de seguir a Jesus. Mas Paulo diz que não, nós somos afligidos, mas não nos corrompemos. Somos afligidos, mas não nos corrompemos. Aleluia. Passamos por tudo, mas não nos corrompemos. Não nos... Alguém está na igreja hoje? Graças a Deus. Passamos por tudo, mas não nos corrompemos. Por quê, pastor? Está aqui. Diz que, olha, por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, faz o quê? O interior, contudo, faz o quê?
O interior faz o que, querido, na tua Bíblia? Aleluia, queridos. O interior faz o que na tua Bíblia, querido? Se renova quando? De dia em dia. Tudo que nós passamos na vida é do dia a dia. Tudo que nós atravessamos é do dia a dia. Tudo que você passa, que eu passo por ser crente, é no dia a dia. Irmãos, há desafios que nós temos exatamente por sermos crentes. E nós temos que ser honestos aqui. E ser sinceros que o que nós passamos, há pessoas que não passam. Por quê, pastor? Porque essas pessoas não têm regras. Essas pessoas não têm limites. Essas pessoas, o que elas pensam, elas executam. O que elas imaginam, elas realizam. Por quê, pastor? Porque elas não pensam em limites, em colocar ali obstáculos que são baseados nos princípios de Deus. Ou seja, quando eu digo obstáculos baseados nos princípios de Deus, não estou a dizer que os princípios de Deus são obstáculos. O que eu estou a dizer é que essas pessoas não têm os limites de Deus para lhes bararem. Como eu e como você, que em alguns momentos vamos passar situações, mesmo tendo oportunidades, exatamente porque entendemos que a lei de Deus não nos permite fazer tal coisa. Alguém está aqui? Então, nós passamos isso. O homem exterior passa por isso. O homem exterior passa por essas coisas. O homem exterior passa por essas dores. Mas Paulo diz que mesmo passando por isso, eu gosto de uma passagem onde Paulo diz que, olha, eu sou um homem que anda de cadeia em cadeia. Eu sou um homem que passa por várias aflições, mas eu, o velho Paulo, continuo pregando, mesmo com essas cadeias nas minhas mãos. Alguém está na igreja? Essa é a verdade, meus queridos. E esse é o entendimento que o crente deve ter na sua vida. Este é o entendimento que o crente deve abraçar na sua vida. Este é o entendimento que o crente deve ter consigo. Que todos os dias, o homem exterior será atacado. O homem exterior será corrompido. Será corrompido. Essa corrupção não é aquela que nós vimos no mundo. A corrupção aqui que ele se refere é o homem ser abatido. Ou seja, há muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que afligem diretamente ao nosso corpo, que afligem diretamente a nossa imagem como homens. Mas há uma coisa que Paulo diz: mesmo que isso aflija a nossa imagem como homens, o nosso homem interior, aquilo que nós somos, a nossa essência, aquilo que Deus nos chamou para sermos, aquilo que Deus nos resgatou para sermos, aquilo que Deus nos lavou com o sangue de Jesus para sermos, isso não deve ser comprometido por causa das aflições deste mundo. Alguém está na igreja? Então, no versículo do número 17, ele diz o seguinte: porque a nossa leve, veja só como ele chama isso. Pastor, mas como é possível, pastor? A tribulação que eu passo, você não imagina. Paulo diz o quê? Paulo diz que isso é o quê? Pastor, você não imagina. Você não imagina a tribulação que eu passo. Paulo diz que nada é o quê? Falem comigo aqui. As vossas vozes têm que chegar aqui. Tá bem, queridos? Eu sei que estão a falar aí, mas falem para aqui. Aleluia. Ele diz o quê? A tribulação é o quê? Falem para aqui. A tribulação é o quê? Está a ver agora? Agora que vocês falaram, até conseguiu ouvir a pessoa que estava ao teu lado, né? Porque falaram todos para aqui. Está bem, meus queridos? Quando você fala, você tem um alvo, né? Pode falar, o alvo pode ser você mesmo, pode ser a pessoa que está ao teu lado, pode ser a pessoa que está a 2, 3 cadeiras de si. Mas como o teu alvo agora é qual é? Qual é o teu alvo agora? É aqui, não é? Então faça chegar a tua voz aqui.
Porque aqui é o teu alvo, né? A gente chama vizinho, você levanta a voz, o teu alvo é falar com o vizinho que está no outro quintal, não é isso? Então, você levanta, imagina você está na tua casa, quer chamar o teu vizinho, está no quintal, você diz, vizinho a Antônio, assim, vizinho Antônio, né? O que vai acontecer com o vizinho Antônio? Que está de outra casa, há de ouvir? Não, mas como você sabe que quer que ele ouça, o que você faz? Você eleva a vizinho Antônio, porque você sabe que se você falar baixinho, ele não há de ouvir. Então, todo som, toda vez que nós falamos, nós temos um alvo. Amém ou não amém? Então, você não vai pensar que eu estando aqui, é de ouvir se você responder baixinho. Por quê? Por quê, pastor? Por que você quer me ouvir? Eu quero te ouvir para eu entender que estamos a caminhar juntos, que você está a ler a palavra, que você está a entender a palavra. É esse o meu objetivo quando eu peço para repetir. Não estou a pedir para repetir porque é entretenimento, é show, não. É que eu quero perceber se você está a perceber o que estamos a pregar. Se você está a acompanhar o que está a pregar. Amém ou não, amém? Se você está... Quer dizer, quando eu leio um versículo e lemos juntos, eu digo, por isso não desfalecemos. Você lê comigo. Por isso não desfalecemos. Irmão, quando eu digo, por isso não, você diz, desfalecemos. Eu fico feliz porque eu percebo que você está a andar comigo, está a acompanhar a pregação. Amém ou não amém? Então, observa aqui no versículo do número 17. Diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação. Observe, no versículo do número 16, ele diz que porque nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Não de corrupção de 510 milhões, não. Corrupção das aflições que nós passamos. Esse corromper não é o corromper de 25 casas, não. Esse corromper aqui é de algo desgastar-se. Ainda não estou a dizer, né? É algo estar... Vamos lá imaginar este micro, né? De tanto ele ser deixado ali no chão, aqui, nesse chão aqui que raspa, ele começar a fazer, a se corromper, exato, a se danificar. A se danificar. Então, quer dizer que ainda que esse nosso corpo, esse homem, Vicente natural, começa a se danificar pelas tribulações. Alguém veio? Mas essas tribulações não posso aceitar afetar o homem interior. Aleluia! Está alguém na igreja? É isso. Não posso aceitar ele afetar o homem interior. Deixa só. Porque a nossa leve, Paulo, uma pessoa que está... Vocês lembram o que aconteceu com Paulo e Silas, né? Lembram ou não lembram? Amém, igreja? Lembram ou não lembram o que aconteceu com Paulo e Silas? Paulo e Silas acorrentados, chicoteados, Paulo preso. Esta carta, se não me engano, é a carta de Filipenses e de Romanos, ele escreve quando está preso. Está entendendo? Está a dizer? É esse que está a dizer que isto que ele está a passar é leve. Aleluia. Porque a leve momentânea, Paulo desde que se converteu até o dia em que morreu, sempre foi atribulado. Mas Paulo disse que aquilo era momentâneo. Mais de 15, 20, 30 anos a ser perseguido, a ser chicoteado, a ser preso e chamar isso de...
Ah, meu Deus. Leve e... diz lá, crente da agora, eu não aguento. Senhor, vou fazer o que é tudo que estou a passar. Eu só posso ir. Pastor, você não sabe. Irmão, não foi à igreja por quê? Pastor, você não entende a minha vida. É que eu preciso de fazer alguma coisa para melhorar. Paulo disse, lá, meu Deus. Já não ora, pastor, você não entende. Já não lê Bíblia porque o pastor você não entende. Já não prega porque o pastor você não entende. Paulo disse, isso aí é leve e no primeiro dia que Paulo se converte, não no primeiro dia, assim, no primeiro dia, segundo e terceiro dia, Ananias vai, ora por ele, ele batiza. Naquela mesma semana, dias depois, 3, 4 dias depois, Paulo já teve que sair de Damasco através do quê? De um cesto, lembra, né? Teve que entrar no cesto porque já queriam lhe matar. É leve e momentânea. Aleluia. Amém. Está aqui? Amém. Está aqui? Amém. Está aqui? Amém. Está aqui? Pastor, eu não jantei ontem, por isso eu nem quero saber mais de Deus, de igreja, de culto, de nada, porque a minha vida não está bem. Meu Deus, Paulo diz que isso é leve e momentâneo. Paulo diz isso. Paulo diz isso. Porque isso é leve e o que é que faz o crente não entender isso como leve e momentâneo, irmão Ernesto? É porque o crente não tem este pensamento aqui. Diz o quê? Por quê? Produz para nós o quê? Um peso de glória faz o quê? Comparado com a glória que nós vamos receber, que nós reservamos, que nos espera, com a vida que nós esperamos, o que nós passamos, a tribulação que nós passamos, é leve. Quando você pega o que nós passamos no dia a dia, as aflições que passamos, e depois pegar a glória que nos espera, pôr na balança, o que acontece com a tribulação é mene tekele. Está alguém aqui? Alguém conhece mene tekele? Quando colocam a glória que nos espera e depois colocam a tribulação aqui, mas pesa. Logo vai lá outra lá com a tribulação, vou na mene tekele. O que diz mene tekele? Colocado na balança foste colocado na balança, mas foste achado em falta. Quando alguém vai pegar a tribulação que nós passamos agora, coloca ali na balança. Depois coloca a glória. Quando vai olhar onde tinha a tribulação, apanha que não entra nada lá. A glória é que está a pesar. Aleluia! Comparado com a glória que nos espera. É por isso que ele diz que o homem interior não se corrompe, porque todos os dias é avivado por essa esperança. Não nos corrompemos. Passamos tribulação, tentam nos corromper, tentam nos chamar para o mundo, e nós dissemos, mesmo na aflição, não negaremos ao nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Havia um homem naquela região de Esmirna, chamava-se Policarpo. Chegaram, prenderam aquele homem. E no dia em que iam lhe colocar ali na praça, e colocaram ali lenha e acenderam fogo. Então perguntaram para ele, por que tu não negas Jesus? E nós vamos te tirar daí agora. Ele disse, por que eu negaria alguém que nunca me fez mal algum? Aleluia!
Aleluia! Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Alguém pode aplaudir aqui? Oh, meu Deus! Quem está me a fazer mal são vocês. Ele nunca me fez mal algum. Ele me tirou da morte e me levou para a vida eterna. Agora eu tenho certeza da glória que me espera. Aleluia! Podem queimar este corpo, mas eu estarei com o Senhor. No dia em que Estevão estava perante os fariseus e perante o povo pegou em pedras, começou a atirar no Estevão. Quando Estevão já ia morrer, ele disse: Senhor, perdoe a eles. E em seguida ele disse: eu vejo Cristo de pé diante do trono de Deus. Ou seja, enquanto eles batiam este corpo, Pedro estava a ver a glória maior. Enquanto humilhavam este corpo, Pedro via a glória de Deus. Aleluia! O que está reservado para nós é maior do que este corpo pode nos oferecer. Há uma glória maior que nos aguarda. Aleluia! Aleluia! Amado seja Deus. É muito importante isto. Há muito crente a voltar para o mundo, porque as coisas dele não estão a dar certo. Tentou aqui, tentou ali, tocou aqui, tocou ali, fez ali. Viu que parece não dá nada. Depois diz: olha, o problema é o Senhor. O Senhor não tem nenhum problema. O próprio Senhor disse para que ninguém lhe cobre nada. Ele mandou Salomão escrever o livro de Eclesiastes. Ele disse: escreva aí, Salomão. Salomão sentou ali na secretária ou na mesa dele, pegou tinta e pena, aliás, abriu ali um pergaminho e começou a escrever: há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para dançar, tempo para parar de dançar, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para dormir, tempo para acordar. E o crente chega e diz: não, eu não quero ouvir disso. Eu só sei que se eu passo aflições, a culpa é de Deus. Então eu vou deixar Deus e vou seguir a minha vida. Mas ele diz que ainda que o nosso corpo, ainda que o homem natural se corrompa, não deixaremos o homem interior se corromper. Aleluia! Oh, meu Deus! Ainda que este homem seja abalado, não deixaremos o homem interior. Porque este homem entende. Sabe, quando a Bíblia diz: vocês, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo, e vocês são novas criaturas. E Jesus diz para Nicodemos, diz que é preciso nascer o quê? De novo. Nicodemos não entendeu. Disse: tem que entrar na barriga da minha mãe. Jesus disse: não é sobre isso. Não é sobre esta parte. Esta parte, Nicodemos, não é nada. É por isso que has de me ver daqui a alguns dias. Vou entregar essa parte aqui. Você há de ver, vão me bater, vão sangrar. Mas há uma coisa que eles não vão tirar de mim. O homem interior não vai se corromper. E quando chegar aquele dia, eu direi para o Pai: está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. Aleluia! Bateram a carne, esmagaram, mas o homem interior não se corrompeu. Insultaram, humilharam, falaram o que queriam, mas o homem interior não. Aleluia! Por isso que mesmo no momento da sua morte, Jesus, para não deixar o homem interior se corromper, sabe o que ele disse? Perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele atraísse mágoa, teria corrompido o homem interior. Por causa da aflição que o homem exterior estava a passar. Então ele se separou, disse: não. O homem exterior está a sofrer,
O homem exterior está a ser batido, o homem exterior está a ser cuspido, mas não vou deixar passar para o interior. Perdoa-lhes, Pai. Perdoa-lhes, Pai. Aleluia. Alguém está na igreja? É muito importante isto. É muito importante não deixar as aflições mexer com o que você é. Você não é aquele que passa as aflições. Você é alguém que Deus comprou com o sangue do seu filho. As aflições, como disse Paulo, são leves e são momentâneas. Há algo que pesa mais na balança. Aleluia. Graças a Deus. Versículo do número 18 para terminarmos. Diz que, não atentando para quê? Nós, nas coisas que fazem o quê? Que se vê. Nós não atentemos para essas coisas que se vê. Mas pastor, as coisas que se vê não são necessárias. Estás a me vir aqui com gravata? Não, eu não estava a vir à igreja assim. É bom vir à igreja assim, mas eu não vinha à igreja assim. Tinha ido procurar as coisas que se vê. Aleluia. Amém ou não, amém? E atrás de quê? E atrás. E a andar. Para poder pôr pão na... Pão é visível ou não é? O emprego é visível ou não é? Salário é visível ou não é? O dia a dia é visível ou não é? Então, todas essas coisas, Paulo diz que sim, mas não atentamos. Ou seja, não deixamos elas nos corromperem. Quando nós as temos, elas não nos corrompem. Há pessoas que não só estão a passar aflição porque não têm, mas estão a passar aflição mesmo tendo. Porque o que eles têm lhes aflige. Entendeu o que estão a dizer? Entendeu o que estão a dizer? Há pessoas que têm, mas o que eles têm... Diga comigo, não entendi, pastor. Eu vou te explicar. Há pessoas que quando não tinham, eram boas. Quando começaram a ter, mudaram ou não mudaram? Então, o que eles têm faz o quê? Corrompe o homem exterior e automaticamente o homem interior. É por isso que quando Paulo diz que não atentando nas coisas que se vê, não está a dizer que não é para você adquiri-las, não é para, mas não deixe estas coisas, seja por não tê-las, ou seja por tê-las, corromperem o teu homem interior. Porque as coisas que se vê são passageiras e são momento. É bom tê-las. E você amanhã, 5 horas, acorda, vá atrás delas. Mas Paulo diz que não são essas que devem definir a tua fé, a tua conduta, a tua santificação, o teu caráter. Não pode ser definido por isso. O teu caráter, a tua vida tem que ser definida pela glória maior que te aguarda. Alguém está aqui? Diz que não atentando nós nas coisas que fazem o quê? Nas coisas que se vê, mas nas que fazem o quê? Mas nas que não se vê. Mas nós que não se... A glória que nós tanto falamos aqui, alguém consegue pegar a glória e dizer, pastor, a glória de Deus está aqui na mão. Pode me mostrar? Está aqui a glória, pastor, está aqui na mão. Não, nós não vimos, mas nós sentimos. Nós não vimos a glória de Deus, mas sentimos. Somos cheios dela. Vivemos com ela. Andamos com ela. E o que nós sentimos hoje não é nada comparado àquilo que nós vamos viver. Por quê? Por que a glória de Deus não é tão intensa sobre nós agora? Por causa do nosso corpo. Este corpo aqui é tão leve, tão podre, que não pode suportar a glória de Deus. É por isso que quando nós formos arrebatados, o nosso corpo vai ter que ser transformado. É por isso que Paulo diz que quando isto que é corruptível, ser o quê? Revestido da incorruptibilidade. Então, isto que é incorruptível é que vai estar na presença do Senhor. Aí, vamos contemplar a glória como deve ser. Logo, quando ela caia com o famo, nós vamos escutar em todo. O xiningue, ainda não é nem um pedaço do pedaço
Não é? Nós vamos viver a glória de Deus. Meu Deus, eu senti. Aleluia. Eu senti. Aleluia. Nós vamos viver. Nós vamos viver isso. Então, perder isso, perder presença, face de Deus. Ah, mas pastor, é que lá nós não vamos comer, senão que não há fome. Então não há necessidade. Ah, nós não vamos... Todas essas coisas que hoje nós olhamos para elas e até abandonamos o Senhor por causa delas. O Senhor deixa claro que essas coisas não estarão lá. Como prova clara que nós não precisamos delas. Não que nós não necessitamos para viver, mas que elas não podem definir o nosso caráter. É por isso que ele diz que lá elas não estarão. Por quê? Então por que ele as tirou de lá? É uma prova clara de que estamos a viver, estamos a nos matar, estamos a odiar um ao outro, estamos a nos perseguir um ao outro por coisas que Deus já provou que não são tão relevantes. São necessárias, são, para nós usarmos, mas não para elas essas coisas nos usarem. Há pessoas que são usadas tanto pelas coisas que eles têm ou pelas coisas que elas não têm. A pessoa que não vem à igreja porque não tem uma coisa e ela decide que não pode vir à igreja porque ela é a pessoa que não tem. É isso que dirige a ele. Eu não tenho, não vou. Eu tenho, eu vou. Eu tenho, não vou. Eu não tenho, não vou. Eu tenho, vou. Eu não tenho. Quer dizer, não há Deus para te mover em nenhum momento aí. Está alguém? Então Paulo diz que cuidado com isso. Se o seguir a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus é definido pelo que se vê, então você tem um problema. Ele diz que é importante que seja definido por aquilo que não se... Eu busco a Deus por causa da sua glória, da sua presença, do seu amor, do seu sacrifício na cruz. Não são motivos mais que suficientes esses? Devem ser. E o crente deve andar assim. Aleluia! Graças a Deus. Queridos, então, para concluir aqui o nosso versículo e concluir a pregação. Diz, por quê? Por quê? Por quê, meu irmão? Veja só. Por quê? Porque o quê? Porque o quê? As coisas que se... Como é que são? São? São o quê? Não estarão lá, glória. Outras temos hoje, amanhã, ainda mesmo aqui na terra, temos hoje, amanhã não temos. Hoje não temos, amanhã temos. São temporárias. São temporárias aqui na terra, porque temos hoje, amanhã não. Não temos hoje e amanhã. Então são temporárias. Se só aqui na terra já são temporárias, agora imagina para o reino de Deus, onde nem vão entrar essas coisas. Aleluia. Nem vão entrar. Irmãos, eu vou ser sincero. Está a virar moda neste tempo buscar a Deus pelos bens materiais. Há pessoas que nem são crentes. Você vê a postura dele, vê a vida dele, vê a forma dele de viver. Você diz, até para dizer, mas esse meu vizinho é crente, sim, o meu profeta, o meu não sei o que. Percebe? Vai estar a falar coisas e você percebe que a conduta... E você percebe por que ele defende esse tal profeta, defende essa tal igreja, defende essa tal denominação. É porque ele tem um interesse material. Ele não vai lá porque Deus, não. E o ensino que ele recebe lá é o ensino que ele ama. Porque é o ensino que reflete as coisas materiais. É o que ele quer, é por isso que ele vai. Leva você para uma igreja saudável, onde chega e dizem, irmãos, não é pelas coisas materiais, mas é pela fé em Cristo. Ele não vem mais. Não vai mais para esse sítio. Porque a alma dele, o coração dele, não é inspirado por isso. Não é inspirado por buscar a Deus porque ele é Deus. A Deus por aquilo que ele é. Não! Ele busca as coisas que Deus
pode dar. E Paulo está a dizer que não é isso que nós temos, que tem que nos levar a ir a Deus, o que Ele pode dar, mas é o que Ele é. Porque nós não vimos Deus. Deus não é alguém passageiro. Mas as coisas que nós dissemos que vamos a Deus por causa delas são passageiras. Mas Deus não é. Deus não é passageiro. Alguém quer dizer, é motorista. Ele é tudo. Menos passa. Graças a Deus. Aleluia. Porque as coisas que se vê são temporais ou são passageiras. E as que não se vê, como é que são? O que é que acontece com elas? São eternas. São eternas. Não, ou seja, o crente, para concluirmos, o crente deixa de seguir a Deus pelas coisas passageiras. Segue a Deus pelas coisas passageiras. Está a perder a essência da razão pela qual se deve seguir a quem? Está a perder. Sabe, é bom ser um crente genuíno. É bom você sentir prazer e dizer que, olha, eu estou a seguir a Deus por aquilo que Ele é. Tenho, não tenho, sou, não sou, não interessa. Mas eu só quero Deus por causa daquilo que Ele é. E quando você passa por essas coisas que vêm, vão, você fica firme no Senhor. Por quê? Porque Ele diz aqui que o teu homem interior não se corrompe. Porque ele não é movido pelas circunstâncias, mas ele é movido pela presença de Deus. Alguém quer orar hoje? Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus nesta noite. Coloque-se de pé, querido. Coloque-se de pé.